Olá, eu sou Rosa e esse é o canal Sonhos de Papel. Hoje eu trouxe para vocês dicas de esboço. Todo mundo quando tá aprendendo a desenhar, a primeira coisa que erra ou que vai procurar alguma coisa é esboço. Porque a gente quer ali, aquela pressa, quer aprender a desenhar, mas existem métodos que podem acelerar esse processo. E eu vim trazer as dicas que eu mais uso. Sim, outros métodos de esboço, muitos outros, mas para desenho à mão livre, esse é o método que eu mais uso e que eu acho mais simples de fazer. Espero que ajude vocês e no final do vídeo eu vou deixar correndo um pouco de como foi a finalização do desenho até a pintura em aquarela. A primeira coisa que eu fiz, como o desenho é bem centralizado, foi traçar essa reta aí na vertical. E então fiz algumas marcações de onde ficariam as principais formas dos desenhos, no caso os gatinhos, o copo e tudo mais. Então fiz círculos representando os rostos dos gatinhos, onde ficaria cada um. Eles são mais ou menos redondos, foi a forma que eu achei mais fácil de assimilar, mas tem inclinações diferentes. E foi isso que eu fiz em seguida, marcando o centro de cada rosto, né? A simetria de cada rosto e a inclinação em que eles estariam em relação à vertical. E então, o próximo passo é ir fazendo os detalhes, né? Cada vez mais detalhando os desenhos dos gatinhos, no caso. Fui fazendo isso em cada um, marcando onde ficaria as simetrias dos rostos. Assim a gente vai aperfeiçoando. Fiz isso nos 3 gatinhos. E assim, essa foi a forma que eu achei mais fácil. Você pode fazer da forma que achar melhor também, ou tentar várias formas até achar que você mais gosta, que você acha que ficou mais real. Aí no desenho dessa primeira gatinha, a gente pode ver que eu apaguei, percebi que a inclinação estava um pouco errada e fiz de novo. Mas depois no final do desenho eu vi que não ficou tão certo assim. Mas o principal que a gente quer é retratar o que a gente está fazendo, não é fazer perfeito, porque senão a gente usaria uma técnica, por exemplo, como decalque. Mas quando a gente desenha a mão livre é porque a gente gosta de se desafiar a fazer aquilo. Então, eu fui colocando os detalhes deles. Sempre olhando para a referência e tentando fazer o mais parecido possível. Aí a gente vê que temos outras formas além do círculo, né, que a gente usou para fazer o rosto. As orelhinhas e o focinho como triângulos, a gente vai aperfeiçoando a partir de um triângulo. Os olhos são mais ovalados e levemente inclinados. Aliás, não tão levemente, tá aí quase 45 graus na gatinha. E aí a gente vai detalhando. E não tem problema usar a borracha. Então, essa é a técnica que eu uso. A primeira coisa, fazer as marcações. De onde termina o desenho, de onde acaba, centralizar ele. E a partir daí você vai trabalhar dentro dessas marcações que você fez. Como, por exemplo, após centralizar o desenho, foi o que eu fiz. Eu percebi, olhando a referência, que o tamanho dele seria mais ou menos o tamanho dos 3 rostinhos e o copinho daria o tamanho um pouco maior que um rostinho deles, mais ou menos um rostinho e meio. Então, eu fiz essas marcações de onde ficariam e depois fiz os círculos, que seriam os 3 rostinhos, e marquei onde ficaria o copo. Aí tá marcado levemente onde ficaria o copo. Então, eu percebi
que os rostinhos são como os círculos, que o copinho parece um trapézio ou um cone, né? Um cone cortando o biquinho dele no final. E a partir daí vou aperfeiçoando, sempre encontrando formas para fazer, para simplificar o que estou fazendo. Por exemplo, os dedinhos. Os dedinhos parecem umas pequenas ovais. O bracinho também é como um oval ali levemente inclinada. E a partir daí a gente vai aperfeiçoando. Porque quando a gente vê formas geométricas simples, linhas, círculos, retângulos, triângulos, ovais, independente da forma, a gente deixa o que a gente está vendo muito mais simples. Isso você pode aplicar para qualquer coisa que está fazendo. Você pode colocar linhas que vão te direcionar, que são linhas diretrizes, por assim dizer, e a partir daí você vai aperfeiçoando. De várias formas você pode adaptar de acordo com o seu gosto, mas acho que essa forma fica bem mais simples de fazer. E é isso aí que você está vendo fazendo no vídeo, cada vez mais aperfeiçoando. Então, o desenho não tem que ser complicado, não tem que ser difícil, não tem que nascer com o dom. O que tem é que você cada vez mais treinar e se aperfeiçoar. E tentar simplificar esse processo, que o processo seja bom para você, que lhe relaxe. Muitas pessoas se identificam com isso, que traz uma certa leveza para a vida, né? Essas foram minhas dicas de hoje. Número 1, observação. Número 2, marcação. Número 3, formas geométricas. Se vocês quiserem que eu traga mais rascunhos ou algum rascunho específico, podem deixar nos comentários e eu vou deixar aí com vocês o resto da execução desse rascunho e a pintura em aquarela.